Boa noite a todos, irmãos, todos os presentes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como é bom estar mais uma noite reunidos. Nós vamos convidar as crianças a irem para as suas salas. Teremos duas salas, uma aqui embaixo dos menores e dos maiores lá em cima. Eles terão um lanchinho e também o culto na linguagem deles. Muito bom ter vocês aqui. Hoje tivemos o culto pela manhã. Como a Carla disse, algumas pessoas que aproveitam o feriado para dar uma esticada aí, visitar parentes. E também a gente recebe os familiares. Hoje de manhã nós tínhamos alguns irmãos que vieram visitar os parentes e aproveitaram também para estar conosco. E também estamos tendo lá na região do São Judas, o retiro dos adolescentes e jovens, que está sendo também um momento muito abençoador. Queria que você continuasse orando, clamando a Deus para que todo o empecilho, toda a barreira, tudo aquilo que muitas vezes vem para tirar a paz, possa cair por terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Obrigado. No Evangelho que escreve Lucas, capítulo de número 24, e os versos de 36 em diante. É o mesmo texto que eu preguei nessa manhã. Semana toda eu estava com essa meditação e fui lendo, relendo. Esses são os instantes finais de Jesus aqui na terra. E todos os evangelistas vão trazer ao seu modo, na sua linguagem, daquilo que eles presenciaram. Lucas é aquele que vai pesquisar, e ele traz alguns dados em que outros evangelistas vão colocar de uma outra maneira, alguns mais detalhados. Mas me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo a leitura, quando eu estava estudando essa passagem, porque é aqui que de fato nós vamos perceber os discípulos de Jesus agora tendo que andar pelas suas próprias pernas. Eles têm 3 anos de caminhada junto com Jesus, durante o ministério de Jesus, quando Jesus faz esse convite aos discípulos, a esses homens. E nesse instante, eles ainda estão atemorizados, eles ainda estão com as suas emoções um pouco alteradas diante dos fatos que aconteceram, daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles também não presenciaram, porque alguns dos discípulos fogem nesse momento em que Jesus ele vai passar por toda aquilo que a Bíblia e os profetas disseram que Jesus passaria, que ele levaria sobre si o pecado da humanidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é nesse instante que Jesus passou, e os discípulos que tanto aprenderam com ele, caminharam com ele, eles fogem e agora eles estão diante daquilo que nós iremos ler. Eu queria que você acompanhasse, por favor, a leitura a partir do verso de número 36. Diz assim: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda,
Por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estava sempre no templo, louvando a Deus. Uma vez mais, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você nessa noite. Faça essa pergunta ao Senhor, o que Ele quer ministrar ao seu coração. Senhor, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra. Nós cremos que há algo da Tua parte para o nosso coração. Eu não sei como está o pensamento, as emoções, como está a alma do meu irmão, da minha irmã, mas Tu conheces. Eu te peço que nesse momento o Senhor vá de encontro à necessidade de cada coração. Que possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Que essa palavra traga direção para as nossas vidas. Aqueça o nosso coração com o Espírito Santo da verdade. E ela surta efeito no dia a dia, na transformação que diariamente o Senhor tem feito em nós e através de nós. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. A família está em uma refeição e os pais então pedem para que aquela criança, o caçulinha da turma, ore. E aí o caçulinha colocou os cotovelos sobre a mesa e começou: Papai do céu, obrigado pelo arroz. Papai do céu, obrigado pelo feijão. Papai do céu, obrigado pela carne. Pela abobrinha não, Senhor. Pela abobrinha não. Essa foi a oração de uma criança com sinceridade. E o Senhor conhece aquilo que nós gostamos e não gostamos. A diferença de uma criança é que ela tem coragem de dizer. E às vezes a gente engole a abobrinha. Eu sei que tem muita gente que gosta de abobrinha aqui. Eu mesmo gosto de uma boa abobrinha temperada, né, Dadá? Mas tem aqueles que não gostam, e aí para fazer... Quem já foi assim, na casa de alguém, e tinha o que você não gostava, e aí para você ficou sem jeito, assim, e aquilo demorou descer, sabe? Quando fica enrolando ali, você fala: Senhor, o que eu vou fazer? E vai descendo. Eu queria dizer nessa noite que o Senhor nos conhece. Diga assim: o Jesus que nos conhece. Agora você diga no singular: o Jesus que me conhece. Vamos lá? O Jesus que me conhece. Esse é o tema dessa mensagem, porque nós estamos diante de um quadro de um Jesus que conhece muito bem os discípulos que andaram com ele e que
nessa altura do campeonato, né? Nesse exato momento em que Jesus está retornando aos céus, Jesus, se fosse outras pessoas, já diriam assim, ó, não vou nem falar nada para vocês. Vocês que se virem aí na terra. Mas como Jesus conhece as nossas vidas e Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe o quão frágeis nós somos, quanto dúvidas ainda há no coração da gente, medo, ansiedade, tantas coisas que essa carne humana ainda sofre por estar aqui. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus me conhece, Jesus te conhece e Ele também nos entende. Vamos analisar esse texto de uma forma muito particular na visão de Lucas, porque o apóstolo João, na carta, no Evangelho de São João, nós vamos perceber esse mesmo texto sendo contado, que Tomé não estava quando Jesus apareceu para os seus discípulos. E aí é necessário uma outra reunião para que Tomé, porque de vez em quando o espírito de Tomé vem sobre nós. E mesmo a gente que já passou por tantas experiências na igreja, a gente já passou por tantas experiências de ver Jesus curando, realizando milagres e maravilhas, mas quando nós estamos diante de um problema, a gente fala, mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? Será que eu não tive uma visão? Será que isso aí não é coisa da minha carne? E a gente, às vezes, acaba duvidando do agir de Deus. E é o que acontece com os discípulos. Os discípulos estiveram 3 anos numa escola, num ministério, junto com Jesus. Eles viram Jesus multiplicar pães, viu Jesus ressuscitar um moço, viu Jesus realizar curas em cegos, viu Jesus levantar gente que era paralítica, viu Jesus curar leprosos, viu Jesus curar uma mulher que simplesmente tocou uma orla dos seus vestidos e ela foi curada instantaneamente. Jesus para, eles veem tudo aquilo. E num instante desse, quando Jesus aparece para eles, eles ainda duvidam que é Jesus que está ali. Jesus nos conhece. E por Ele nos conhecer, Ele vai ter paciência em agir, em trabalhar na nossa vida, do mesmo modo que Ele trabalhou na vida dos discípulos. E por Jesus nos conhecer, por Jesus nos entender, Ele vem e Ele mostra que a nossa natureza é frágil, há dúvidas em nosso coração. Vez ou outra a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para os problemas, a gente olha para essa situação em que a nossa nação está vivendo e a gente diz, será que realmente Deus está no controle de todas as coisas? Será que eu posso descansar nos braços de Jesus? Será que eu devo acreditar na igreja? Será que eu devo realmente acreditar na liderança? Será que eu devo voltar e assumir uma responsabilidade? E hoje de manhã, a gente compartilhando algumas situações, a gente percebe que muitas pessoas, eu mesmo conheço muitas pessoas que um dia se afastaram da igreja, dos caminhos do Senhor, por decepções, por perceberem certos líderes, certas pessoas que dentro da igreja fizeram ou causaram tristeza no coração, decepção das pessoas. O homem pode nos decepcionar, mas existe alguém que jamais nos decepcionará. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. E eu posso garantir que foi Ele que trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou, se foi por um convite, se alguma coisa aconteceu na sua casa e você disse, eu preciso ouvir
a palavra de Deus porque parece que eu vou enlouquecer diante dos problemas. Você está no lugar certo. Jesus é especialista em entrar com providência na sua vida. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Então eu olho para esse texto e percebo que os discípulos, caminhando com Jesus, na prática ali, vendo os milagres acontecendo, Jesus se apresenta diante deles. E para nossa surpresa, não é para surpresa de Jesus. Jesus não fica impressionado com as nossas atitudes. Às vezes a gente acha que Deus vai ficar depressivo, porque eu disse assim, eu não vou no culto, eu não quero mais servir ao Senhor. Deus não vai ficar depressivo. O máximo que vai acontecer é o Espírito Santo se entristecer. E a própria Bíblia vai nos dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E queridos irmãos, a gente tem percebido o ser humano entristecendo o Espírito Santo de Deus quando ele deixa de cumprir aquilo que Deus determinou para ele. E essa definição, depois que eu aprendi, depois que eu ouvi, não me lembro a primeira vez que eu ouvi, mas essa definição marcou a minha vida e eu tenho visto muitas pessoas que também mencionam o significado de pecado. Porque antigamente, aqueles irmãos que têm um pouco mais de tempo na igreja, os pecados, eles eram classificados por tamanho. E a gente via tantos absurdos, tantas coisas. Esse dia atrás, compartilhando algumas coisas dentro de casa, que a gente chega a dar risada de situações que aconteceram, mas de famílias que, naquele primeiro momento, quando se converteram, e na igreja não podia ter televisão. Sim, na igreja não podia ter televisão. E quantos pais de família pegaram o televisor e jogaram no Rio Lençóis, quebraram, porque diziam que lá dentro tinha o demônio. Nós sabemos que sim, há uma influência satânica grande, mas o que era mais fácil, jogar a televisão ou mudar? Eu ter o controle nas minhas mãos e saber aquilo que é bom. Sabe por quê? Porque essas pessoas depois tiveram que fazer o quê? Gastar de novo com televisão. Porque aí televisão já tinha saído da listinha do pecado, agora podia ter. Então, o que é mais fácil? Nós termos a consciência daquilo que não agrada ao Senhor. E a definição para pecado que eu aprendi, e a gente tem procurado fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, é que pecado é errar o alvo. É errar o alvo. O alvo é Jesus Cristo, o alvo é a santificação, o alvo é obedecer à voz do Senhor. E a própria Bíblia, o Senhor vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Do que adianta eu sacrificar jogando um televisor? Estou dando apenas um exemplo. Mas se eu não mudo a minha maneira de falar, se eu não mudo a minha maneira de pensar, se eu não mudo a minha maneira de tratar o meu próximo, o que é mais pecado? Aquilo que de repente está desligado dentro da sala, e eu tenho compartilhado isso e tenho incentivado as pessoas que a minha espiritualidade melhorou depois que eu parei de assistir jornal. Sabe por quê? O que acontecia? A gente acordava de manhã e já preparava as coisas para a Rebeca ir para a escola, para fazer isso, aquilo. Então é normal, você liga o televisor para tomar um café. Qual que era a primeira notícia no Brasil às 7 horas da manhã, na segunda-feira? Porque o Congresso Nacional, porque roubaram aqui, porque desviaram milhões ali, porque o Brasil está em crise, porque isso e porque aquilo. E aí aquilo, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando com raiva. Aí a cabeça já fica toda negativa. Agora, quem controla a minha vida? É a televisão ou é a palavra de Deus? A palavra me garante que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo estaria comigo
todos os dias até a consumação do século. Se Jesus está comigo, o diabo pode se levantar com os anjos e os demônios todos. Jesus estará comigo e a vitória será minha em nome de Jesus. Eu não tenho que temer o que a televisão, o que a política, o que os jornais vão fazer. Não são eles que determinam a minha vida. A minha vida está baseada na palavra de Deus. Ela me conduz em pastos verdejantes. Então é mais fácil eu ligar a televisão e ser cheio de notícia ruim, ou eu separar um tempo de qualidade e meditar num versículo, na palavra de Deus, em que o salmista está dizendo: o dia está difícil, está complicado, essa semana, pelo amor de Deus, é boleto que não acaba mais, é preocupação com o filho. E aí você se lembra das palavras do salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Ah, queridos irmãos, a gente sai para a luta, a gente sai para enfrentar tudo. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, e ao mesmo tempo que a gente tem essa ferramenta nas nossas mãos, a gente de vez em quando fica igual aos discípulos. Jesus se aparece para nós, Jesus se apresenta diante de uma situação e a gente acha que Jesus é um fantasma, que a gente viu uma assombração e aquilo traz medo, traz espanto, insegurança. Mas eu quero te dizer nessa noite que, se necessário for, Jesus irá se apresentar e vai mostrar as suas mãos para mim e para você, dizendo: sou eu que estou contigo. Vale a pena acreditar. João vai dizer isso, que bem-aventurado, mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi Jesus em pessoa, mas eu creio que Ele é o Filho de Deus. E Ele está dizendo: mais bem-aventurado é você. Louvado seja o nome de Jesus. Porque os discípulos têm a experiência de andar com Cristo. E num momento como esse, eles não acreditam. Eles ficam em dúvida. Será que realmente é Jesus? E Jesus começa a lembrá-los. Mateus vai dizer isso no capítulo de número 16. Quando Jesus ele prediz os acontecimentos finais, ele chama os discípulos e diz: olha, agora é chegada a hora de irmos para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos da religião judaica, dos sacerdotes, dos homens, e ele vai sofrer, ele vai padecer, mas é necessário que isso aconteça. No plano redentor de Deus para a humanidade, era necessário que Jesus passasse por esses instantes. Quem somos nós para determinarmos que alguma coisa não possa acontecer conosco? Esse tipo de evangelho não existe. O evangelho que nós servimos, sim, o sofrimento humano faz parte do deserto, faz parte dessa escola. As experiências de enfermidades. Hoje pela manhã, quando nós estávamos para orar pelas pessoas que estão enfermas, quantos casos de pessoas que estão nos instantes finais da sua vida, de pessoas em que a medicina já desenganou. No mundo nós teríamos aflições e teremos, sim. O evangelho de Jesus Cristo não é um mar de rosas. Ele é feito de provas, de lutas, de dificuldades. Mas Jesus está dizendo: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu vou dar autoridade e poder para vocês. Eu vou encher vocês do meu espírito. E vocês vão suportar. Vocês vão suportar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, bata no ombro dela e diga assim: você vai ter força para suportar. Em nome de Jesus.
Diga isso para ele, diga isso para ela. Você terá força para suportar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter dúvida. Isso não quer dizer que a gente vai ficar ansioso. Isso não vai dizer que a gente não terá que passar por provações. Se alguém chegar para mim e dizer, minha vida está 1000 maravilhas, eu vou orar para as coisas voltar ao normal, porque a vida do crente tem problema. Não dá para passar uma vida de cristianismo sem lutas. A própria luta contra o pecado é algo que mexe com a nossa carne. Se alguém disser assim, eu não tenho problema com o pecado, eu tenho lá minhas dúvidas. Porque constantemente a nossa natureza pecaminosa deseja vencer o espírito. E uma das coisas que a gente percebe, eu não estou aqui apontando ou dizendo, mas perceba um culto de oração. Eu sei que nem todos podem estar às terças-feiras, mas é um exercício. É um exercício. Se eu fizer a seguinte pergunta, onde você estava terça-feira às 19 horas da noite? Pode ter respostas. Eu estava deitado no sofá. Eu estava passeando. Eu estava tomando um açaí. Pode acontecer respostas como essa. E terça-feira, às 19 horas, havia um grupo de irmãos ajoelhados aqui, orando, buscando ao Senhor. E dessa maneira a gente percebe que o exercício da oração não é algo que o corpo nosso gosta. Nós conhecemos pessoas e eu conheci, convivi com uma pessoa, a minha mãe, em que os joelhos dela não são joelhos bonitos, mas são joelhos marcados pelo piso. De eu ver momentos e madrugadas da minha mãe de joelhos orando, com uma vida de oração. E a gente recorda até de uma época que o Júnior estava meio para lá, só para lá do que para cá. E um dia ele chegou para minha mãe e falou, mãe, estou precisando de uma benção aí. Não, ora, filho. Não, mãe, ora a senhora, porque a senhora tem mais crédito com Deus lá do que eu. Acho que é melhor a senhora pedir, porque a ligação aí tá direta. Mas o exercício da oração é algo que a gente tem percebido que algumas pessoas que... E aí você vai dizer que é fácil lidar com o pecado? Quando Jesus se depara com um espírito demoníaco, e vão fazer a pergunta para ele, Jesus, mas como é que foi tão simples assim, expulsar esse demônio? Jesus disse que essa casta só sai com jejum e oração. Por que tem tanto crente que tem medo do diabo? Porque o diabo só sai na autoridade de Jesus, mas a pessoa tem que ter o que na vida dela? Jejum e oração. E a gente está diante dos discípulos que estão atemorizados, achando que Jesus é um fantasma. E de vez em quando o pastor é lembrado porque manifestou um demônio e é melhor o pastor, vai que eu... Antigamente tinha muito disso, assim, o diabo contava o que você fazia. Na hora do jejum, você não jejuou, né? Queridos, mas ao mesmo tempo a gente precisamos olhar com seriedade. Como está a devocional? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida na leitura da palavra de Deus? São lições que nós olhamos nesse texto e a gente percebe Jesus ensinando aos discípulos, porque Jesus sabe que esses homens ainda não estão preparados. Esses homens ainda, mesmo com a experiência de caminhar com Jesus, eles ainda não estavam preparados. Porque era como se Jesus fosse a muleta deles.
Já que Jesus está aqui, eu não preciso me preocupar tanto. E a minha pergunta é, será que a sua vida espiritual não está baseada em alguém da família? Não está em alguém que ora por você? Que é o crente 6 horas? O crente 6 horas é aquele que crente 6 horas por mim. Tudo para ele é 6 horas, né? Deixa você orar, eu não preciso orar. Eu não estou dizendo que nós não iremos orar, que nós não iremos interceder. A igreja é para isso. O corpo de Cristo é para isso. É para que a gente divida o fardo. Mas tem muita gente que já acostumou a depender da oração do outro. Ah, tem alguém orando. Terça-feira eu não vou, mas tem alguém orando por mim lá. Olha, com toda certeza a gente vai estar orando aqui. Mas a sua experiência de oração, ela é fundamental para que você consiga chegar aonde Cristo quer que você chegue. Você poderá queimar etapas. Você poderá em alguns momentos errar o alvo. Você em alguns momentos vai confiar na sua própria capacidade, e aí quando chega ali na frente a gente quebra a cara, porque se com Jesus no barco a gente encontra e passa por vendavais, meus irmãos, eu posso garantir que sem Jesus na nossa vida vai estar acontecendo o que nesse momento a nossa nação está produzindo no mundo espiritual. Uma anarquia, uma sujeira. O país se encontra nessa época de carnaval em um dos piores momentos da nação, aonde Satanás está solto atrás de bagunça, de prostituição, de drogas, de vícios, de tantas coisas terríveis. Nesse exato momento, a nossa nação está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, que há um grupo aqui que não se rende e que não se renderá aos prazeres da carne, mas continuará buscando agradar ao Senhor Jesus. Quem está comigo, diga um amém bem forte aí, em nome do Senhor Jesus. E a última lição que eu pego desse texto é que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas e ele abre um entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Jesus disse isso. Olha o que Jesus vai dizer no verso de número 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só, Jesus está dizendo para os 11 discípulos que estão ali, e naquele momento eles têm o entendimento deles aberto. É como se um clarão viesse na mente deles e agora, de fato, eles dissessem assim: captei a mensagem. Captei a mensagem. Jesus, então, disse aos seus discípulos que o entendimento estava aberto. E a última lição que eu trago desse texto está no verso de número 52. Por eles agora terem compreendido a mensagem do Evangelho, tudo aquilo que Jesus havia ensinado na prática, Jesus então deixa uma promessa para eles. Jesus diz para eles: voltem para Jerusalém, voltem para o templo e esperem lá, porque vocês receberão a promessa. Olha o que Jesus está dizendo. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam de vez em quando no templo. O que diz na sua Bíblia aí? Sempre no templo, louvando a Deus. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: a partir de agora, eu vou ser crente lá na minha casa, porque na Bíblia diz assim que aonde estiver 2 ou 3 reunidos,
ali eu vou estar no meio. Já viu alguém que falou que vai ser crente em casa? Tem bastante gente, né? Vou dizer uma coisa para você, é um grande erro. Por mais que a igreja não seja o lugar mais perfeito, porque não é perfeito porque eu estou aqui e você está aqui, mas é um lugar aonde Jesus quer que nós estejamos. Sabe por quê? Porque é aqui que nós receberemos a virtude do Espírito Santo de Deus e Ele nos capacitará para vencer todo e qualquer obstáculo. É um grande erro das pessoas dizerem assim, eu não preciso da igreja, eu não vou mais para a igreja. Carvão longe do fogo não serve para nada. Churrasco bom é quando tem bastante carvão e os carvões todos juntos pegando fogo. Eu quero te dizer, meu amado e minha querida irmão, minha irmã, você é uma tocha viva aqui dentro da comunhão do corpo de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero te incentivar, porque os discípulos entenderam isso, voltaram para o templo e eles estavam constantemente louvando a Deus. E aí é quando entra o início da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos vai nos contar que eles estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Era o Espírito Santo, a promessa de Deus que vinham sobre o povo que estava reunido naquele lugar. Eu quero te encorajar nessa noite dizendo que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e ele vem sobre a sua vida e ele te renova nessa noite, ele enche o teu coração de alegria nessa noite e ele te garante a presença dele até cumprir todas as coisas que um dia o nosso Deus nos prometeu. Por isso, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena congregar, vale a pena estar aqui, por mais que seja difícil, eu quero te dizer, vale a pena servir ao Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Eu gostaria de nós orarmos uns pelos outros nessa hora. Mas eu não queria que você orasse com aquele que você já está acostumado a orar. Eu gostaria que nós nos movimentássemos nessa hora. E você procurasse uma pessoa que talvez você não tenha ainda orado com ela. Ou alguém que você sinta no coração de orar com essa pessoa. Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé nesse momento. E nós vamos estar orando uns pelos outros. De preferência, se tiver uma dupla aí. Mas eu queria que você ouvisse uma oração diferente, uma intercessão diferente. Eu sei que é bom, às vezes, orar a esposa está pertinho aí, ou o pai está perto do filho. Mas eu queria que nessa hora a gente fizesse um movimento rápido aí, você saísse do seu lugar para orar com alguém. Porque eu creio que através dessa oração, o Espírito Santo de Deus irá falar para você. Eu vou te dar um minutinho para você sair do seu lugar, procurar alguém para você orar aí. De preferência, já saia pelo corredor e dê uma voltinha por aí, dá uma olhadinha em alguém aí. E eu gostaria que nós dividíssemos esse momento de oração nessa hora. Eu gostaria que você, nesse momento, intercedesse por alguma outra pessoa, clamasse ao Senhor. Isso, aproxime de alguém. Eu só não gostaria de ver ninguém sozinho. Eu gostaria que nós realmente pudéssemos dividir esse momento de oração. Comece a falar com o Senhor nessa hora, a interceder por esse seu irmão, por essa sua irmã. Isso, vai orando, procure alguém para você interceder nessa hora. Procure alguém para você dividir essa oração. Isso, Juve, pode orar em 3 aí com a Stephanie atrás, Juliane. Isso, muito bem, vai orando nessa hora. Coloque esse irmão diante da presença do Senhor.
Pai, nós cremos nos teus propósitos nessa noite. Nós cremos, Pai, que o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. E o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada mente. E nesse momento, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a oração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, Senhor. Oh, Pai, ouve a oração desse pai, ouve a oração dessa mãe, Senhor. Inclina os seus ouvidos nesse momento, Pai, para orar por essa pessoa que está em dúvida, que porventura está passando por dias difíceis, Senhor, que entrou aqui até mesmo pensando em desistir. Ah, Pai, vai falando nessa hora, vai tocando nesse coração duro, em nome de Jesus, Pai. Traga salvação nos lares aqui nessa noite, traga libertação, Senhor, nas famílias. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Senhor, vai orando. Permita que o Espírito Santo de Deus dirija as tuas palavras nessa hora. Oh, aleluia. Ore pela família dele. Ore pela saúde dela. Oh, Senhor, vai entrando com providência, Senhor. Vai libertando lares, ó Pai. Vai restaurando casamentos aqui nessa noite, Senhor. Oh, Pai, vai trazendo clareza de entendimento na Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos homens e mulheres, ó Deus, levados por ventos de doutrina, Senhor. Mas que nós possamos estar firmados na rocha, convictos de que o Senhor, nessa noite, está falando conosco, ó Pai. Por graça e misericórdia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Ah, Pai, vai enxugando as lágrimas, Senhor. Vai enxugando as lágrimas dos olhos nessa noite, ó Pai. Vai trazendo restauração, Senhor. Vai trazendo libertação na mente, nas emoções, ó Pai. Vai trazendo, Senhor, esclarecimento da Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Dá um abraço aí bem gostoso nesse seu irmão, na sua irmã. Fala, obrigado por essa oração. Aleluia. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se porventura há alguém no nosso meio que você se identificou com essa palavra porque talvez você já viveu momentos em que os discípulos de Jesus já haviam vivido, mas alguma coisa esfriou o seu coração, alguma coisa entristeceu a sua alma, e você percebe que você está frio espiritualmente, você está em um momento que você está sem forças para a caminhada. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando que tempo de igreja ele deixa a gente mais crente, não, sabe? Às vezes, muito tempo de igreja deixa a gente até pior. E a gente precisa, vez ou outra, de um saculejo de Deus nas estruturas da nossa alma, para que a gente volte àquela chama do primeiro amor. Nós estávamos visitando hoje à tarde a irmã Sebastiana, e ela contava do seu saudoso esposo, 40 anos de uma vida terrível de pecado,
Parece que 15 anos tão rápidos de uma transformação de vida. E ela contando dizia que ele tinha o maior prazer de ir para a igreja, e ele colocava os panfletos nos bolsos, e ele ia colocando de casa em casa, até chegar na igreja. Todo mundo que ele encontrava, ele tinha alegria de dizer: Jesus te ama. Era dentro do banco: Jesus te ama. Alguém ligava na casa dele, a primeira coisa que ele falava no telefone era: Jesus te ama. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha entendido o amor de Jesus sobre a vida dele. Ele tinha prazer de dizer que Jesus ama. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente vai ficando crente velho de banco. E a gente fica meio murmurador. A gente se esquece de que Jesus continua amando as pessoas. Eu estou dizendo isso com muito temor no coração, mas encorajando você a nessa noite sair daqui com uma postura diferente. Talvez você está dentro da igreja, mas está diante de Deus. Talvez você se veste como crente, mas há um vazio, há uma tristeza, há um esfriamento espiritual. Eu quero te dizer que Jesus tem amor e compaixão com aqueles que reconhecem as suas fraquezas, com aqueles que mostram que de vez em quando têm dúvidas em seus corações. E eu gostaria de desafiar você que compreende essa mensagem como algo do Espírito Santo de Deus para a sua vida nessa noite, para que você saia daqui queimando na brasa do Espírito Santo de Deus. Eu queria te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, dobrarmos os nossos joelhos aqui e orarmos juntos. Você que entendeu essa palavra, você que diz assim: eu preciso sair daqui nessa noite diferente. Eu quero te encorajar a sair do seu lugar e vem aqui na frente, dobre os seus joelhos e a gente vai orar junto. Por favor, você que entende isso, que é necessário nessa noite, vem aqui, nós vamos orar. Eu não estou aqui, ninguém está aqui com dedos de acusação, dizendo: está fraco na fé. Não, são pessoas corajosas que dizem assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome de Jesus pela vida desses homens e dessas mulheres que com coragem vêm aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nessa noite Ele vai renovar com o Espírito Santo dEle. Nessa noite nós sairemos aqui, sairemos desse lugar transbordantes da presença do nosso Deus. Eu não vou me assustar se essa frente estiver cheia de pessoas. Eu vou me alegrar de saber que tem pessoas corajosas que não querem viver uma mesmice, não querem viver uma máscara de ser crente, mas querem viver cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a irmã Cleusa a fazer essa oração de fé nessa noite, essa oração de renovo nessa noite. E eu quero pedir que a igreja levante as suas mãos aqui à frente, e você interceda por esses irmãos, você interceda por essas irmãs nessa hora, porque eles estão aqui para serem renovados, eles estão aqui para serem cheios do Espírito Santo de Deus.